Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Corpo de homem morto com tiro na cabeça localizado em área rural de Patos de Minas. Família de vítima de acidente de trânsito tapa buracos na BR-365. E a gente mostra também. Receita Federal divulga regras para Imposto de Renda 2023. O retorno dos bombeiros de Minas que participaram da ajuda humanitária na Turquia. Vacina bivalente contra a Covid começa a ser aplicada em grupos prioritários em Patos de Minas. Estradas na região leste de Patos de Minas provocam riscos para o transporte escolar e prejuízos aos produtores rurais. Após muitas reclamações e longa espera, obra da rede pluvial começa a ser realizada na Avenida Tomás de Aquino. Fazenda anuncia reoneração de impostos sobre combustíveis a partir de março. Câmara de Vereadores recebe prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde. Agora no NTV News, que já está no ar. O corpo de um homem morto a tiro foi localizado em uma estrada rural de Patos de Minas na manhã desta segunda-feira. O corpo da vítima foi encontrado em uma área de pastagem, ao lado de uma estrada a 6 quilômetros de Patos de Minas, em uma vicinal próxima à estrada de Lagoas. Uma pessoa que passava pelo local encontrou o corpo. O seu Alaor, que tem um sítio em frente, conta que foi chamado pela testemunha e que foi até o local do crime para ver quem se tratava. Assusta. Porque ele tá, assim, o rosto dele está enterrado, ali foi arado esse ano, né, reformado os pastos ali, o rosto dele está enterrado no chão, você não dá para ver o rosto dele, não. Ainda de acordo com seu Alaor, na noite passada, ele e a mulher ouviram disparos de arma de fogo. Porém, ele não imaginava de que se trataria de um crime. A minha esposa escutou, era mais ou menos entre 9 e 10 horas, escutou 2 tiros, até ainda falou, deve ser de 38, que é uns tiros muito altos. E ela ficou incomodada, correu lá para dentro. Aí eu falei com ela, não, isso é por achar que eles passam de vez em quando, dão uns tiros, né? Falei, isso não é coisa de assustar, não. Eu fui acionado, veio ao local, constatou que o indivíduo já estava em óbito, né? Acionamos a perícia e isolamos o local. Agora é levantar informações de quem ele era, quais as possíveis motivações, para poder entregar o máximo de informação possível ao delegado de polícia para que ele trabalhe aí na investigação. A Polícia Militar e a Polícia Civil acompanharam o trabalho da perícia. A vítima é Marcos Vinícius de Andrade Araújo. Ele tinha 26 anos e foi assassinado com um único tiro na região da cabeça. O corpo do jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. O delegado de homicídios acompanhou de perto as apurações do crime. Agora nós vamos iniciar as investigações, né? No caso, colocando isso aí no papel, colhendo alguns depoimentos para que a gente possa saber exatamente o que aconteceu, por que ele foi trazido até aqui e por que mataram esse rapaz. Nós já temos uma linha de investigação e posso dizer a vocês que nós já temos uma linha até de autoria. Vamos com certeza chegar aí a esses autores e isso será o mais breve possível. O que nós podemos dizer nesse primeiro momento, através da análise da perícia do local, é que possivelmente ele foi levado até aquele local ali, talvez desacordado, depois foi um pouco arrastado para o local onde vieram efetuar um disparo de arma de fogo contra a sua cabeça. De acordo com a polícia, Marcos Vinícius já tem passagem pela polícia por crimes de tráfico de drogas. Ele teria sido morto no local aonde foi encontrado. A polícia agora busca pelo suspeito do crime. Nós estamos checando algumas informações através da identidade desse cidadão e a partir disso aí nós vamos levantar outras informações. Então qualquer pessoa que tomou conhecimento de onde a vítima passou, né, com quem ela tinha desavença, possíveis autores, é bom passar mesmo de forma anônima. Nós vamos checar todas as informações, repassar isso para a Polícia Civil, para que isso seja transformado em verdade, né? A gente chegue à autoria desse crime bárbaro aqui. São muitos os acidentes que vêm sendo registrados na BR-365, alguns deles, inclusive, resultando em mortes. Diante da demora na tomada de providências, dos riscos, né, que vêm sendo expostos todos que transitam pelos trechos da 365, familiares de uma vítima que perdeu a vida na rodovia realizaram neste fim de semana ações para tapar buracos. A situação não é de agora. No dia 31 de janeiro, 4 pessoas morreram em grave acidente na BR-365 e a causa pode ser os buracos na rodovia. O veículo que elas ocupavam
bateu de frente com um caminhão. Um dos ocupantes do caminhão disse que o motorista do carro tentou desviar de buraco, perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária. A Polícia Rodoviária Federal chegou a realizar uma ação de tapa-buracos próximo à ponte do Rio Paranaíba, na tentativa de diminuir a quantidade de acidentes ocorridos naquela região. No dia 13 de fevereiro, após essa ação, a Prefeitura de Patos de Minas informou nas redes sociais a realização de uma operação tapa-buracos em alguns trechos da BR-365, mesmo não sendo de responsabilidade do município. Eu sei que muitos não vão entender, vão criticar, vão dizer que teria que resolver todos os problemas dentro da cidade primeiro, com recapeamento, para depois atuar numa rodovia federal. Mas são milhares de patenses expostos a um risco altíssimo em uma rodovia. E a gente tem também um risco de acidente ali próximo da ponte do Rio Paranaíba, que pode até comprometer o abastecimento de água da cidade, se cair alguma coisa lá dentro, enfim. O DENIT tem um contrato com uma empresa de Uberlândia até o trevo de Santana de Patos, é um trecho, e também não está bom, mas tem pelo menos um contrato. Agora, do trevo de Santana para cá, passando por Patos até lá na BR-040, foi feita a licitação no dia 26 de janeiro, e até que a empresa realmente comece a fazer o serviço, nós não podemos esperar. Neste mesmo período, o DENIT concluiu o processo de licitação para contratar a empresa que vai realizar os serviços de manutenção na BR-365, entre o trevo de Santana de Patos de Minas e o entroncamento com a BR-040 em Minas Gerais. Entretanto, por meio de nota, informou que aguardava a emissão de nota de empenho para assinar o contrato com a empresa. A expectativa era que a assinatura ocorresse na semana dos dias 20 a 24 deste mês. Neste período, no entanto, mais 2 acidentes foram registrados na rodovia. No último sábado, 25 de fevereiro, por volta das 2h40 da manhã, um acidente de trânsito na BR-365, no quilômetro 450 em Patrocínio, tirou a vida de um homem de 33 anos. Henderson Alves Pereira conduzia um veículo Celta sentido Patrocínio a Patos de Minas, quando em dado momento perdeu o controle da direção, invadindo a faixa contrária. Henderson bateu de frente com um caminhão que vinha sentido oposto e faleceu na hora. O motorista do caminhão não se feriu. Já no dia 22 de fevereiro, um motociclista de 61 anos perdeu a vida também na BR-365 após se envolver em um acidente com um caminhão. O motorista do caminhão teria perdido o controle da direção ao passar por um buraco na pista. O acidente ocorreu próximo ao acesso do distrito de Bom Sucesso, em Patos de Minas. Celso Soares de Andrade, 61 anos, que estava na moto, sofreu trauma no tórax, teve hemorragia interna e não resistiu. César, irmão de Celso, passa pela rodovia todos os dias e conta que já vinha observando o risco que a estrada oferece aos condutores, tamanha a quantidade de buracos no trajeto. Eu notei que estava havendo muito risco, porque tinha muitos veículos quebrados à beira da rodovia. Então, era veículos grandes, pequenos, e nesse momento aí eu notei que o risco podia, acontecer até com a gente mesmo. Então, eu estava na reunião no sábado passado com meu irmão e comentei com ele. Eu ia procurar tampar esses buracos. E o inesperado aconteceu que na quarta-feira esse irmão meu sofreu um acidente e veio a falecer. Ele e a sobrinha, Bianca, filha de Celso, e outros familiares decidiram por conta própria tapar os buracos no trecho da estrada que vai de Bom Sucesso a Varjão de Minas. Juntos, eles conseguiram cascalho, terra e uma carretinha para levar os materiais. Notei que as medidas a gente tinha que ser mais rápida, porque podia acontecer com mais pessoas, e isso não podia deixar acontecer. Eu procurei uma carretinha emprestada, porque meu carro tinha um rabicho lá, e coloquei nele, consegui um cascalho e providenciei esse tampão nesses buracos aí.
até ali nos Moreira. Peguei de Varjão de Minas ali, nos buracos, e tampamos até ali nos Moreira. Acho que assim, a emoção comoveu tanto com nós que a gente pegou e falou assim, não, vamos lá agora. Eu tampei esses buracos, porque vai saber, hoje é a gente, amanhã pode ser qualquer outra família, né? E como os buracos estavam tão grandes que foi faltando os materiais, a gente pegava assim na beira mesmo, do barranco. Meu tio foi mais ali na frente, pegou mais. Foi. Enquanto eles arrumavam, outros familiares ficaram por conta de sinalizar para os veículos. O trecho é bastante movimentado. Os carros e caminhões passam em alta velocidade e o risco de outros acidentes é ainda maior. Inclusive, minhas primas ajudou a gente, tá sinalizando, uma ficava numa ponta, a outra na outra. Mesmo assim, tinha hora que a gente tinha que assim, sair da pista, porque realmente o povo passa uma velocidade muito alta, então estava muito perigoso. A jovem de 18 anos filmou toda a ação e publicou um vídeo em suas redes sociais. A repercussão foi tanta que já tem mais de 60 mil visualizações. O objetivo foi justamente evitar que outras pessoas passem e sintam o mesmo que ela sente agora. Nossa, com certeza que eu não desejo essa dor para ninguém. César acredita que se os órgãos públicos tivessem feito os reparos necessários há mais tempo, possivelmente teriam evitado que essa e tantas outras vidas fossem tiradas. Como o DENIT tem mais condução financeira de ter os veículos mais preparados, né, e de colocar uma pincha ali sobre o asfalto, ou que seja, né, tampar esses buracos aí, o prazo que a gente levou de tampar esses buracos não foi tão grande, foi poucas pessoas, em pouco prazo, a gente eliminou eles. Então, quer dizer, o risco de acontecer as coisas depende muito da área administrativa, eles têm que tomar tomada de decisão mais rápida, porque se não fizer isso aí, obviamente vai colocar muita vida em risco. O DENIT informou, por meio de nota, que os serviços entre Uberlândia e Patos de Minas ainda não iniciaram. O prego eletrônico deste segmento foi realizado no dia 26 de janeiro e aguarda a emissão da ordem de início de serviço, que acontece após a assinatura do contrato, e aguarda a emissão da nota de empenho, que deve ocorrer, segundo o órgão, nos próximos dias. Agora vamos ao nosso giro de ocorrências policiais. Em São Gotardo, neste domingo, uma saveiro foi recuperada pela Polícia Militar Rodoviária na MG 235. Durante a fiscalização, os policiais verificaram adulterações que indicaram as irregularidades. Os levantamentos constataram que o veículo estava com placa falsificada e que a verdadeira possui queixa de furto ocorrido em Belo Horizonte. O carro foi apreendido e o motorista de 37 anos encaminhado para a delegacia de plantão. No final da tarde deste domingo, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Patos de Minas, a polícia apreendeu pistola 9mm, carregadores, simulacro de pistola, coldre, 98 munições do mesmo calibre, 14 munições calibre 22, cartuchos deflagrados, 2 tabletes de maconha, balança de precisão e uma motocicleta. Pelo menos 3 pessoas de 23, 24 e 28 anos foram presas por tráfico de drogas, além de posse de arma e munição. Um acidente envolvendo 2 veículos foi registrado na noite deste domingo na BR-352, em Carmo do Paranaíba. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a motorista do Gol disse que seguia de Lagoa Formosa para Carmo do Paranaíba quando seu carro foi atingido na traseira por um Peugeot e que o motorista deste veículo teria saído do local após conseguir uma carona, deixando para trás uma passageira que sofreu traumatismo craniano, juntamente com uma criança de 5 anos que sofreu ferimentos leves. Um ocupante do Gol se feriu e foi encaminhado ao atendimento médico em Carmo do Paranaíba. O Peugeot foi removido para o pátio e o motorista não foi localizado pela polícia. Daqui a pouco, o retorno dos bombeiros de Minas que participaram da ajuda humanitária na Turquia. E Receita divulga regras para a declaração do Imposto de Renda 2023. Seis militares do Corpo de Bombeiros retornam para Minas depois de atuarem 17 dias nas buscas por sobreviventes na Turquia. O terremoto que atingiu a Turquia e a Síria no início do mês matou mais de 50 mil pessoas. Na volta para casa, agradecimento. E o tão esperado abraço. No dia que ele foi partir, o meu coração fica fechado. Mas a gente pede a Deus para abençoar, né?
porque é a profissão dele, é de ajudar, né, de fazer essa ajuda humanitária que eles têm, que sempre está fazendo, né? Então, assim, é pedir a Deus para, tipo assim, abençoar eles, aqueles que estão com eles também, né? Foram 17 dias de trabalho intenso nas buscas e ajuda humanitária na Turquia, país devastado por terremotos no início do mês. Mais de 50 mil pessoas morreram na tragédia. 6 bombeiros militares compõem a equipe mineira que esteve por lá. O grupo também contou com o apoio de bombeiros militares de São Paulo e Espírito Santo. A experiência em outras tragédias, como as de Mariana e Brumadinho, foi fundamental. Os 6 militares representam, né, toda uma instituição e que com certeza vai aumentar a motivação para continuarmos a nossa capacitação operacional. Então, é uma expertise que estamos trazendo, uma ocorrência que de uma magnitude muito grande, e conseguimos colocar em prática muitos dos nossos ensinamentos, mas principalmente os militares que aqui ficaram se encontram mais motivados para que, caso, a gente não espera, mas caso tenhamos outras ocorrências, não só dessa natureza, possamos estar bem preparados para essa atuação. Para quem esteve lá, de perto, salvando vítimas, agora a emoção de estar de volta em casa. É muito bom retornar para casa, porque o risco que a gente correu lá foi muito grande, foi um risco calculado, mas de fato foi uma situação bem atípica, uma situação de risco. A gente conseguiu levar um pouco de alento, tem um intercâmbio muito interessante para o estado de Minas, com as técnicas que a gente viu e desempenhou lá, em um cenário totalmente caótico, e retornar para casa bem. Isso foi o melhor de tudo da operação. O terremoto ele acontece para o pobre, para o rico, ele acontece para todos. E o que eu senti na Turquia foi isso, foi uma união muito grande, infelizmente num momento muito difícil, né? Muito triste, mas isso comove as pessoas e a união não só da população da Turquia, como toda a comunidade internacional. Tínhamos mais de 200 equipes internacionais. Então esse sentimento de solidariedade, de humanismo, ele é muito bonito de ver, é muito bonito de participar de uma operação como essa. A Receita Federal divulgou hoje as novas regras para a declaração do Imposto de Renda 2023. O período para entrega da declaração foi ampliado em um mês. Começa no dia 15 de março e termina no dia 31 de maio. A expectativa é que sejam enviadas cerca de 39 milhões de declarações. Entre as novidades está a inclusão na lista de contribuintes com prioridades para a instituição as pessoas que utilizaram a declaração pré-preenchida ou que optarem pelo recebimento da instituição via Pix. A disponibilização da pré-preenchida exige um esforço de tecnologia, de cruzamento de informações internos dentro da Receita enorme. E é uma atividade que as áreas de tecnologia da Receita estão fazendo, e algumas fazendo quase que manualmente, para que a gente consiga ter o máximo de informação pronta possível para o cidadão. Até nós avaliando nas nossas bases de dados internas maneiras diferentes de achar a informação e disponibilizá-la para a declaração pré-preenchida. E todo esse esforço é feito para que o cidadão possa ter melhor visão da sua declaração. Este ano a gente vai disponibilizar online, para acompanhamento de todos os cidadãos, os próprios controles de entrega da declaração. Aqueles controles internos nossos que a gente tem em tempo real do recebimento da declaração, vamos disponibilizar isso a toda a sociedade. Olha, instantes tem a previsão do tempo para este início de semana. Você vai ver que vacina bivalente contra a Covid começa a ser aplicada em grupos prioritários em Patos de Minas. Teve início nesta segunda-feira em Patos de Minas a imunização contra a Covid-19 com a utilização da vacina bivalente. Nessa primeira etapa, a aplicação das doses de reforço são direcionadas aos grupos prioritários com maior risco de desenvolver as formas graves da doença. A vacina bivalente previne contra a Covid e demais variantes. Uma delas a Ômicron, que é uma cepa do vírus mais transmissível e fatal. A vacina que todo mundo tomou até agora é a monovalente. Então, ela previne contra o Covid, aquele que veio da China, né? Que é o vírus original. Essa bivalente, ela tem também, né, essa proteção contra esse vírus original, mas tem também das variantes da Ômicron, que está mais presente agora no momento, que tem sido o caso de casos mais graves. Então, são as pessoas que estão sendo contaminadas com a Ômicron e com as subvariantes dela. Então, essa bivalente tem essas duas.
Foram enviadas para Patos de Minas 4.080 doses da vacina que devem ser aplicadas na primeira fase da campanha, que inclui pessoas com 70 anos ou mais, pessoas vivendo em instituições de longa permanência e a partir de 12 anos, abrigados e trabalhadores dessas instituições, imunocomprometidos, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas. Aproximadamente 1,7 milhão de pessoas fazem parte desse grupo no estado de Minas Gerais. O número de doses de Patos de Minas não deve ser suficiente para vacinar a todos. Apenas 24% do público deve receber o imunizante pela pouca quantidade de doses. Um número pequeno, né? 24% da população para essa primeira fase. Então, nós recebemos um quantitativo de 4.080 doses. Hoje, a nossa estimativa é em torno de 17 mil idosos acima de 70 anos. Então, é um número pequeno. As vacinas estão sendo aplicadas em diversos postos de saúde da cidade. Ao todo, são 20 salas de vacina e 4 equipes que estão na zona rural. A meta é imunizar 95% do público-alvo. Nós dividimos para todas as equipes de saúde da família, e tanto da cidade quanto da zona rural. Então, a unidade que tem uma equipe de quantitativa para 2 e para 3 equipes. Na fase 2, pessoas de 60 a 69 anos de idade serão vacinadas. Aproximadamente 1,9 milhão de pessoas fazem parte deste grupo no estado de Minas Gerais. Na fase 3, gestantes e puérperas. Aproximadamente 211 mil pessoas fazem parte deste grupo no estado de Minas Gerais. Na fase 4, trabalhadores da saúde. Aproximadamente 960 mil pessoas fazem parte desse grupo no estado de Minas Gerais. E na fase 5, a última, pessoas com deficiência permanente. Aproximadamente 790 mil pessoas fazem parte deste grupo no estado de Minas. Acima de 70 anos tem que levar um documento, né, que comprove a sua idade, e o registro no sistema é feito através do CPF. Então é importante que a pessoa leve o CPF, o número do CPF e um documento que comprove a idade. Os imunocomprometidos têm que levar o documento também do CPF e levar um comprovante da doença que possui, para comprovar que está, né, nesse grupo. A semana começa com muito calor e em meio à intensificação da massa de ar seco e quente continental. Vamos conferir os detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. Os dados do IMET indicam que a terça-feira deve ser de céu com poucas nuvens no Alto Paranaíba e Noroeste. Faz calor e a umidade relativa do ar registra 40%. Em Patos de Minas, as temperaturas oscilam entre mínima de 18 e máxima de 32 graus. Em Lagamar, variação de 20 a 33 graus. Em São Gotardo, de 19 a 31. Em Lagoa Grande, de 22 a 34. E em Rio Paranaíba, mínima de 18 e máxima de 31 graus nesta terça-feira. Depois do intervalo tem a análise da notícia aqui no News. Após muitas reclamações e longa espera, a obra da rede pluvial começa a ser realizada na Avenida Tomás de Aquino. Estradas na região leste de Patos de Minas provocam riscos para o transporte escolar e prejuízos aos produtores rurais. De Patos de Minas, na região leste da cidade, os problemas relacionados à precariedade das estradas se multiplicam no município. As vias praticamente intransitáveis provocam riscos ao transporte escolar e prejuízos para os produtores. Nesta estrada vicinal que liga o distrito de Areado à cabeceira do Chumbo, passando por Areadinho, Capitinga e Banco da Terra, a situação está muito ruim. Quem precisa utilizar a via pede providências. Se tem condições de uma van escolar passar por aqui, sem risco de acidente e vitimar todas as pessoas. É um absurdo. Nós vamos fotografar e vamos encaminhar ao Ministério Público pedindo a imediata suspensão de trafegar veículos nessa estrada aqui. Em busca de uma solução, moradores das regiões que dependem diretamente do acesso estão realizando um abaixo-assinado pedindo que o tráfego seja interrompido até que a estrada ofereça condições de segurança, principalmente para o transporte escolar. Os moradores reclamam que há muito tempo o município não realiza a manutenção da via. É uma estrada vicinal e há anos não vê uma máquina por aqui. Olha a situação aí! E o problema, aqui passa veículo escolar, vans escolares. E vamos que uma van capota num buraco desse aqui, ó. E aí?
vai matar todas as crianças e quem é o responsável? Assim como outros pecuaristas, a Ana Maria sabe bem quais são as dificuldades enfrentadas nas estradas rurais da região leste do município. Segundo ela, há alguns anos, são os próprios produtores que tentam recuperar as vias diante da falta de manutenção adequada. Nós estamos muito desassessorados pelas estradas rurais ali da nossa região. Uma região muito rica, né, que tem lá escoamento da nossa produção na área da pecuária, na área da agricultura. A população está muito desassistida, tem muitos anos que aquela estrada está completamente destruída e com a força nossa, de todos os pecuaristas ali da região, ano passado nós fizemos uma união, conseguimos arrumar um pouco daquela estrada, mas as máquinas não são, né, as apropriadas para poder conservar as estradas. Então, tem vários anos que a gente está fazendo esse movimento, porque senão a estrada fica sem fluxo nenhum, impossibilitada de movimentação de carros ali. E é muito triste, porque a comunidade está muito desassistida, né? Tem muitas crianças que estão precisando ir para a escola, o acesso à saúde, né? E o nosso trabalho, né? Todo mundo precisa, né, de uma assistência para poder ter um trabalho digno. Então, infelizmente, é a realidade da nossa região e a gente pede às autoridades aí que estão ouvindo esse apelo. Eu represento aqui a classe pecuarista, a classe trabalhadora da região, para poder dar uma olhada por nós. Problema de todos, né? Responsabilidade do município com relação a isso. Comigo, o Gui Boaventura, na análise da notícia dessa segunda-feira. O Gui, e aí não é de agora essas reclamações, né? Aí moradores, produtores rurais, risco, como a gente falou aqui, para as vans com as crianças que passam por essas estradas que estão cada vez piores, por falta de manutenção, inclusive, além do período chuvoso que vem. Boa noite para você, Odair. Boa noite ao nosso telespectador. Eu acho que falta um detalhe muito importante aí, que é falar a verdade. Nós tivemos, no ano passado, um período de mais de 8 meses sem chuva. E é o período em que se arrumam as estradas e dá manutenção nessas estradas. Manutenção para suportar o período chuvoso, que vai muita chuva, mas muita chuva, todo ano tem muita chuva. Uns mais, outros menos, mas todo ano chove. E estrada batida de terra, com chuva, ela tem que estar bem estruturada, porque senão ela acaba na primeira chuva, que é o que está acontecendo em Patos de Minas, nos poucos pontos onde ela foi reformada no ano passado. Não tem nenhuma estrada hoje totalmente aprovada. Tem a que asfaltaram, da BR-365 para a Porta da Alma e da KWS. Essa mas está asfaltada. E é um período que precisava, um espaço que precisava ser asfaltado? Sim, claro. Mas nós temos outros aí também que são na lista de prioridade. Eu acho que estava até na frente dessa aí, porque passa muita criança que vai estudar e etc. Como essas estradas lá da região leste do município de Patos de Minas. E em todo o município está desse jeito aí que você está vendo nessas imagens. Agora é preciso falar a verdade com o contribuinte. É preciso que o município fale a verdade, converse abertamente. Olha, não temos condição de arrumar. É preciso que haja uma colaboração das pessoas que moram aí, que têm empresas rurais, que são produtores rurais e que precisam da estrada. Porque o município fica falando que está arrumando e não está arrumando. O município divulga, faz um estardalhaço porque nós terceirizamos e essa terceirização não surtiu efeito absolutamente nenhum. É preciso conversar mais claro com o produtor, principalmente com o produtor rural, com as pessoas que moram na zona rural. Porque as estradas são uma vergonha, não dá para negar, porque a gente mostra uma imagem como essa aí e a explicação vem de uma outra maneira.
querendo engalobar, para usar um termo mais popular, né? Querendo enganar, cobrir o sol com a peneira e etc. A gente precisa de parar com isso, ser mais claro, mais honesto e mais transparente com os problemas que nós temos no município, senão a gente vai ficar nessa briga de explicação, né? Briga de retórica, e não vamos chegar a lugar nenhum. Nós questionamos o município com relação a prazo, né, para resolver esse problema, com relação ao porquê da demora para resolver esse problema, mas ainda não recebemos respostas sobre essas demandas todas desse setor leste do município de Patos de Minas, viu, Gui? Olha, eu entendo o seguinte, Odair e telespectador, que o município de Patos de Minas tem uma malha de estradas vicinais rurais, que é um negócio assim absurdo, são muitos quilômetros, gira em torno de 5.000 quilômetros, né, me parece que é essa aí dessa malha viária aí no município. Agora, é preciso consertar. Sabe, se tem a estrada é porque tem gente. Se tem gente, tem imposto sendo cobrado ali. E essas pessoas precisam ser atendidas, precisa ter o retorno desse dinheiro que é investido no cofre público para que esse tipo de prestação de serviço seja feita. Ah, mas nós não temos dinheiro em caixa. Vai buscar o dinheiro, busca na União, busca no Estado, sabe? Vai atrás dos deputados eleitos à custa dos nossos votos para que esse problema seja resolvido. Agora, uma coisa só é certeza, é preciso solucionar esse problema. Esse é um calo no sapato desta sociedade, chamada Patos de Minas. Muito bem. Com um custo avaliado em cerca de R$1.500.000, a obra para a implantação da rede pluvial na Avenida Tomás de Aquino, que dá acesso ao bairro Alvorada, por exemplo, teve início nesta segunda-feira. O trecho que receberá as enormes manilhas é esse, que fica entre as ruas Carajás e Tomás de Aquino, indo até o cruzamento das ruas Tomás de Aquino com a rua José Caixeta. Serão 400 metros de rede pluvial que pode sanar os problemas de alagamento nessa região, entre os bairros Nossa Senhora das Graças e Lagoinha. O start inicial se deu com a escavação dos pontos marcados, onde serão instaladas as enormes manilhas que chegam a 1.200 milímetros de diâmetro. Na gestão passada, grande parte da rua já havia recebido esse mesmo sistema. O secretário de Obras disse que segue o mesmo projeto, porém com algumas alterações. É uma via extremamente importante, né? E agora a gente dá sequência ao projeto anterior, foi feito um novo projeto. Esse primeiro trecho são 350 metros, que é um convênio com a Caixa Econômica Federal. E aí depois tem a segunda etapa, que vai até próximo ao laboratório. Esse primeiro trecho aqui tem um valor estimado aí de R$600 mil, e são 350 metros. E o próximo trecho, em torno aí de 380 metros, também com valor estimado de R$600 mil. A primeira etapa da obra deve ser concluída em um mês. Para concluir todo o trabalho, está previsto um prazo de 4 meses. É um processo licitatório, assim como as outras foram. É a mesma empresa que fez o trecho anterior, é uma empresa que a gente considera aí que é séria, a gente acredita que vai ter resultados positivos. Inicia-se hoje essa obra, é uma obra curta, né? Esse primeiro trecho aqui a gente acredita que em 30, 45 dias a gente inicia. E a gente deu a ordem de serviço exatamente para começar agora no final de fevereiro, uma vez que é o final, né, desse período chuvoso, para a gente minimizar os transtornos para a população aqui dessa região. As manilhas colocadas aqui irão receber todo o volume de água que vem dos bairros Alto Caiçaras, Jardim Itamaraty, Caramuru, Nossa Senhora das Graças e Alvorada, garantindo assim o escoamento adequado da água das chuvas. O investimento da obra é de R$1.482.000, dinheiro já previsto no caixa do município. Isso tudo estava planejado desde o início da gestão. A gente passou pela fase de levantamento de recursos, elaboração dos projetos, faz o termo de referência, faz a licitação, até que contrata a empresa, dá a ordem de serviço e começa a obra. É um pouquinho demorado, a gente está na metade do mandato. Eu acredito que esse ano, já iniciando a segunda metade do mandato, vai ser um ano de muitos resultados, aí, muitas obras. Tem ampliação do hospital regional,
tem a Santa Casa dobrando de tamanho, o término do campus da UFO, essas obras de drenagem, a construção de creches, asfaltamento de estradas rurais, a iluminação da cidade em LED, enfim, tem muita coisa para fazer. O desafio é grande, mas nossa equipe está no pique para entregar aí tudo que a gente se comprometeu dentro da gestão, a gente foi planejando e concretizando. A intenção é que todas as obras, sendo essa, a da Avenida Fátima Porto e demais, aconteçam de maneira integrada, um montante que pode chegar a 40 milhões de reais no total. A pasta faz um alerta sobre os possíveis transtornos nos próximos meses. Um deles aconteceu no primeiro dia de obra, quando a rede de água da Copasa foi estourada ao abrir o buraco. Ainda não se sabe se os bairros sofrerão com a falta de água. Os motoristas que trafegam por aqui terão que procurar rotas alternativas. A interdição começa na rua Tomás de Aquino com a rua Pedra Azul. A rua Carajás, que desce na lateral do clube, segue interditada, assim como as demais ruas, terminando somente no cruzamento com a rua José Caixeta. Para quem sobe na rua Tomás de Aquino, terá que passar agora pela rua Tonho do Nico ou a rua Major Gotti, em frente ao Parque de Exposições. Assim como nós fizemos lá na Avenida Fátima Porto, nós sentamos Secretaria de Planejamento, Secretaria de Obras e Secretaria de Trânsito e fizemos o estudo, né, para que a gente conseguisse fazer as rotas, né, tanto de veículos quanto do transporte coletivo, de forma que impactasse ao menos possível. 30, 40 milhões de reais em drenagem somente neste ano no município. E é um investimento necessário, porque quando você não tem drenagem, você fica com um gasto para o resto da vida. Todo ano, com ruas destruídas, aí você faz tapa-buraco. Nesse ano, com o recorde aí do volume de chuvas, muitos locais nem comporta mais o tapa-buraco. A gente teve que refazer avenidas ali, por exemplo, no Colina e no Esperança. Ruas inteiras a gente está tendo que refazer, porque já não comporta mais o tapa-buraco. Então é um prejuízo incalculável, além do transtorno e do risco a que as famílias, a população é exposta. A ideia é justamente essa, né? Que esse tipo de obra possa aí evitar danos maiores nessas vias que recebem toda essa água, né? Obras definitivas. Agora é o seguinte, vale lembrar, e tem que se fazer justiça aqui, que o projeto dessa rede pluvial existe desde o governo Pedro Lucas. Foi lá na época em que teve o problema com a junção da rede pluvial da Marabá com a rede pluvial da Major Gotti. Houve um erro aí, um dimensionamento diferenciado que a bitola da rede, feita lá no governo José Humberto, a bitola da rede, ou planejada lá no governo José Humberto, a bitola da rede que vem da Marabá, é maior do que a que ia receber a água na Major Gotti. Teve que se fazer, então, esse desvio dessa rede pluvial ali pelo Caiçaras, pelo Alto Caiçaras, aquela região ali, e levar para Tomás de Aquino para cair numa outra rede que envolvia ali uma rede que vem do bairro Lagoinha e etc, etc. Então, esse projeto aí existe desde lá é só a execução de etapas, né? Desde o governo Pedro Lucas. Passou por uma etapa razoável no governo José Eustáquio e agora nós estamos arranhando aí, engatinhando com 600 metros daqui, com 300 metros dali, vamos embora. Né? Mas essa rede pluvial aí já era para ter acabado, ela não era para estar causando tanto transtorno para aquela região ali, principalmente para essa via importante que é a Tomás de Aquino nessa região da cidade, porque ela liga aquela parte alta da cidade, tá? E não tem outra para levar para lá a não ser a São Geraldo. Então, você desafogar todo esse trânsito na rua São Geraldo, vai ser um Deus nos acuda. Agora, isso aí é um erro, viu? Olha aí. Uma máquina não está planejada, eles não sabem, não tem o mapa da rua, não tem o projeto de água, sabe, da rede de água, da rede de esgoto. Um absurdo um negócio desse, uma máquina vir arrebentar uma rede de água dessa. Em relação às obras anunciadas aí pelo prefeito, vale só um destaque, que a obra do hospital regional não tem nada a ver com isso.
As obras que da Santa Casa também não temos nada a ver, estão falando que não temos nada a ver em termos de município, né? Não são obras do município, são obras regionais, com dinheiro que deve vir do poder público a nível estadual para resolver esse problema, como é a verba que já está projetada para a reforma do hospital regional, para a construção do hospital regional, que eu quero pagar para ver. Bem. Vamos fazer um rápido intervalo e a seguir, Fazenda anuncia a reoneração de impostos sobre combustíveis a partir de março e Câmara de Vereadores recebe prestação de contas do Fundo Municipal da Saúde. A gente, no início do jornal, mostramos aí vários acidentes que aconteceram no fim de semana em Patos de Minas, na região. Falamos de rodovia, mas dentro da cidade também um trânsito intenso, né? Movimentação muito grande e inclusive com registro de acidente no final da tarde de hoje. O repórter Diego Natanael esteve lá. No final da tarde desta segunda-feira, um acidente de trânsito foi registrado na Avenida Brasil, cruzamento com a Rua Brito Moreira. Eu conversei com os condutores envolvidos e um deles me relatou que ele seguia da Avenida Brasil rumo ao Cristavo. Quando ele foi fazer uma conversão à esquerda na Rua Brito Moreira, estava um sol forte que ofuscava a sua visão. Quando ele foi virar, ele não percebeu o outro carro e os dois acabaram colidindo-se. No outro veículo estava uma jovem estudante que vinha a Patos de Minas para estudar, ela é de Guimarães e está com placa com veículo de patrocínio. Os dois veículos tiveram danos, porém nenhum dos condutores nem a passageira que estava em um dos carros tiveram ferimentos. Os condutores conversaram, eles acertaram e o seguro de um dos carros vai vir até o local para fazer os trabalhos necessários. Eles iriam chamar a Polícia Militar, porém foram informados que nesses tipos de acidente a Polícia Militar não participa. O Ministério da Fazenda confirmou na tarde de hoje a reoneração da gasolina e do etanol a partir de março. A possibilidade que foi levada ao presidente Lula prevê que a gasolina seja reonerada em 71% do PIS e da COFINS. Na prática, em vez de voltar a cobrar a totalidade do imposto, que representaria 69 centavos por litro do combustível, o governo cobraria 49 centavos por litro. Entre as possibilidades discutidas estão a absorção de parte do aumento das alíquotas da Petrobras, porque a gasolina está acima da cotação internacional, e a redistribuição de parte das alíquotas originais da gasolina para o etanol. A recomposição dos tributos renderá 28,88 bilhões de reais ao caixa do governo em 2023. Só em janeiro, segundo cálculos da Receita Federal, o governo deixou de arrecadar 3,75 bilhões de reais com a prorrogação da alíquota zero. E, porventura, nós temos então, portanto, já dimensionado, né, para março, um aumento aí no valor dos combustíveis. Essa recomposição fiscal que está sendo feita aí, ela é esperada, né? Sabe que nesse país não existe almoço de graça, né? Aliás, em lugar nenhum não existe almoço de graça. Agora, era preciso fazer uma conta o seguinte: o carro rodando mais, as pessoas tendo mais possibilidade de rodar, não gera outros impostos? Porque o cidadão não vai ficar com esse dinheiro, ele só muda o lugar de gastar. Ao invés de gastar com gasolina, concentrar o seu gasto em gasolina, pesar isso, ele vai gastar com mais comida, com mais divertimento, com mais entretenimento, com mais alimentação, com mais tantas outras coisas, mas ele vai movimentar. Será que isso não é razoável, não? Agora, em relação ao preço da gasolina, há uma previsão, e quem entende do assunto, os grandes analistas nesse sentido, esperam que o preço, e aí há uma crítica ao governo Lula, que pensa em tirar a dolarização da gasolina, do preço da gasolina, e fazer do combustível, né, em geral, e fazer um outro tipo de avaliação no mercado, em relação ao mercado internacional, para que ele possa controlar esse gasto aí, fazer o tal do colchão, economizar para suportar com a Petrobras, com uma economia, momentos mais difíceis, mais cruciais da oscilação, por exemplo, do preço do barril do petróleo lá fora. Agora, dos males, tem um que pode beneficiar, que é a diferença
do preço que pode ficar aí, da oneração desse imposto aí, que pode ficar entre a gasolina e o etanol, né? Se o etanol ficar mais barato, for menos onerado com os impostos, o preço for menor um pouco do que a gasolina, pagar um imposto menor do que paga a gasolina, nós podemos fomentar com isso, inclusive, a economia rural, né? Porque se tiver esse consumo maior, mais vão fabricar, mais vão plantar cana, mais vão fabricar etanol no Brasil, e é uma energia renovável e limpa, né? Nós não temos reclamação, pode-se o Brasil, inclusive, se dar bem nessa questão ambiental aí, com esse dinheiro que vem, que os outros países investem mundo afora aí, as grandes potências, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França. Quem tem muito dinheiro vai investir nessa questão ambiental, pode investir um pouco mais no Brasil por gastar menos combustível fóssil, que é a gasolina, e investir mais num programa, né, que é esse Proálcool, que foi um programa que deu certo no Brasil, né, e eles podem investir isso aí mais, que é num combustível renovável. Né? E nosso, né? Também. E menos poluente acima de tudo, né? Claro. A Comissão de Saúde da Câmara recebeu na tarde de hoje a prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde. A prestação de contas contou com a presença dos vereadores que integram a Comissão de Saúde Pública e Bem-Estar, além de membros da Secretaria Municipal de Saúde. O vereador Vitor Porto reitera os principais pontos discutidos durante a audiência pública. Tivemos a nossa primeira audiência pública para falar sobre aquilo que foi gasto na saúde, falamos também sobre as questões do Covid, fizemos algumas perguntas importantes. Uma pena que a secretária não estava presente, algumas outras pessoas poderiam estar presentes também na reunião para que a gente pudesse tirar essas dúvidas, mas vamos fazer sim requerimentos para que ela possa nos apresentar dados mais detalhados. De qualquer forma, os servidores que estavam presentes, eles colocaram aqui à disposição, mostraram também alguns aspectos sobre a farmácia, que foi colocado também um tema bem relevante aqui, uma discussão mais dura sobre a questão da infraestrutura, do número de funcionários, do atendimento da população, e a gente está preocupado com isso. A nossa função é essa, fiscalizar com efetividade, com excelência e poder fazer o melhor trabalho para a população. Infelizmente, né, esse ano, no mês de janeiro e fevereiro, que está se encerrando hoje, a gente encontra com aproximadamente 800 casos de dengue notificados, e com esses números a gente já se encontra em um período de epidemia. É um número assustador, 5 vezes maior do que o número do ano passado, e a gente pede a conscientização e a colaboração de todos os moradores quanto à prevenção dessa doença. Foi até alertado pela Lília, que estava aqui presente, que conduziu essa parte da questão epidemiológica, e ela nos demonstrou que no ano passado tiveram 212 casos, e agora só do início desse ano já tem 800 casos. Então está numa situação muito complexa, as pessoas precisam entender isso, olhar dentro das casas, verificar a água parada, verificar aquilo que está acontecendo no próprio terreno, algo nesse sentido, para a gente tentar minimizar o máximo de casos possíveis aí nessa situação. Uma das pautas levantadas durante a audiência pública foram as epidemiologias. A gerente da pasta, Lília Amorim, adianta que o orçamento da saúde de 2023 já começa com a atenção voltada ao combate da dengue e alerta que os cuidados para se evitar a proliferação do mosquito pouparia recursos públicos. O que a gente deixa de cuidar da nossa casa vai gerar um problema geral mesmo. Em questão da gente pensando só em valores, o que poderia ser destinado, o que vai ser destinado para o atendimento da dengue, poderia ser destinado a outros tipos de doenças que não têm como ser prevenidas, né? Uma UPA com certeza vai lotar, a unidade de saúde com certeza vai lotar, e às vezes uma pessoa que precisa de um outro atendimento não tem, ou tem esse atendimento prejudicado ou muito demorado por causa desse elevado número de pacientes com dengue. De acordo com o último levantamento rápido de índices para o Aedes aegypti, a maioria dos focos são registrados nas residências de perímetro urbano. Infelizmente isso acontece, né? Mais de 90% dos casos dentro das residências, onde eu chamo novamente atenção para a responsabilidade dos cidadãos, dos moradores, que não deixem esse mosquito nascer e se reproduzir dentro das nossas residências. O acumulado de casos em 2023 notificados pela Vigilância Epidemiológica no município já ultrapassa 800.
É uma doença 100% prevenível e o nosso papel enquanto cidadão é apenas de não deixar que esse vetor nasça. Desenhando, dentro desse desenho, desse quadro, desses números elevados, infelizmente vamos ter uma epidemia grave, aí vem toda a questão com falta de dificuldade de atendimento, unidades de saúde superlotadas e um risco acentuado para a saúde da população. A grande maioria dos casos evoluem dentro da normalidade, mas a gente sabe que existem casos que se agravam e evoluem para óbito. Então, faz parte da nossa conscientização como cidadão prevenir essa doença. Afinal, falou mais sobre questão relacionada à dengue, mas é sempre importante que essas prestações de contas aconteçam, até porque a população tem que ficar de olho e é papel da Câmara, né, Gui? Sim, claro. A Câmara tinha que fazer isso sempre, não é vez em quando, com essa notoriedade, né, que se dá uma presença do Executivo lá no Legislativo para fazer uma prestação de contas. Eu acho que todas as secretarias deviam ser arguídas e fiscalizadas pela Câmara Municipal. Isso devia ser sistemático, né? Ou por amostragem, porque são muitas secretarias, aí o espaço de tempo pode não... Se bem que nós temos uma reunião só por semana, né? Pode-se fazer aí mais reuniões durante a semana para fazer esse tipo de cobrança, esse tipo de fiscalização. Verdade é que a Câmara não pode se furtar a essa obrigação de fiscalizar e cobrar uma explicação detalhada sobre todos os seus movimentos do Executivo, né? Do Executivo ser cobrado por isso, lá na Câmara Municipal. Está no papel dela. Existe para isso, né? Claro. Para fiscalizar. O NTV News terminando, a análise também. Amanhã a gente se encontra novamente aqui na bancada, Gui. Boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. Boa noite, obrigado pela companhia, até amanhã.